Fala galera da Distrito K9, estamos aqui para a segunda parte do podcast com o Gilson Alves e sem mais delongas, já passo a bola aqui para o meu querido irmão Ramos. Fala galera, agora a gente vai falar de proteção, que eu sei que é o que o povo da Distrito K9 mais ama, e a gente vai falar com a pessoa certa. O que é proteção? É uma palavra bem forte, né, que distingue aí um leque de atividades, mas basicamente o cão ele é, na atividade policial, uma ferramenta de proteção individual. Então, quando a gente fala proteção, é de proteger algo ou alguém. Na minha área policial, é uma ferramenta essencial que tem que funcionar. Ela tem que mostrar para que foi construída. Ela tem que ter todo o potencial para executar a tarefa fim, que no caso da proteção é conter indivíduo infrator. Né? Toda ferramenta utilizada, determinada ferramenta de baixa letalidade ou ferramenta de menor potencial ofensivo, o cão ele se inclui. Né? Então, todas essas ferramentas têm, por definição, causar desconforto momentâneo para que o operador policial, com segurança, possa prender, algemar, né, imobilizar e prender o indivíduo infrator. Gás, causar desconforto momentâneo. Taser, causar desconforto momentâneo. Cão, causar desconforto momentâneo. Acontece que esse desconforto é dolorido. Uso progressivo da força. Exato. E aí você vai usando verbalização, aquela coisa toda, ele continua no cometimento de crime, desobediência, que pode passar para uma resistência, e aí você vai usar das ferramentas disponíveis para sua proteção. A proteção do agente de segurança. E o cão é uma delas. Fundamental para o operador K9. Sim. Fundamental. Se não funcionar, vai progredir para uma situação muito mais desconfortável. E como é que eu sei que o meu cão, de fato, pode fazer essa proteção? Existe uma seleção para isso? Existe uma seleção de indivíduo, lógico, e aí a gente vai entrar de novo na questão emocional. Indivíduos com muita segurança emocional, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem que buscar realmente aqueles indivíduos que são projetados geneticamente para trabalho. Né? O que eu quero dizer com isso? Criadores sérios e renomados que possam nos dar essa qualidade para que eu possa utilizar essa qualidade em prol da sociedade. E... desculpa, Pode. Nessa seleção, vocês... Vamos falar um pouco de seleção lá dentro da polícia, que foi o seu trabalho. Vocês tinham preferência por raças para voltada para a proteção ou volta naquilo que a gente conversou no primeiro episódio? Vocês buscam indivíduos? Sim, nós buscamos indivíduos. Agora, dentro desses indivíduos, a gente vai selecionar algumas raças que são as mais utilizadas né, na atividade policial. Atualmente, o Malinois está sendo bastante utilizado. Né? Como já foi uma época o pastor alemão, como já foi a época Doberman, como já foi Rottweiler, como já foi algumas raças utilizadas até... Nós já tivemos no canil da PM até a Akita de proteção e que mordia muito. Os bichos né? reativos, aqueles bichos. Né? Mas esse era diferente. Né? Mas atualmente o que temos no mercado? Malinois. Sim. Então, assim, a gente tem que contar com o que tem no mercado. E o mercado, a tendência hoje é criação de Malinois. Tem grandes criadores de pastores alemães? Temos no mundo todo, mas no Brasil você já cai um pouco nessa situação de bons criadores. Criadores que eu falo para atividade de proteção. Atividades assim, cães de trabalho.
Se for ver, assim, o pastor alemão, ele se dividiu, vamos dizer assim, em duas categorias, né? Uhum. A categoria dos cães de estrutura, que mantém uma qualidade voltada para a estrutura do cão, e os cães de trabalho que, além dessa preocupação também com a estrutura, se preocupam principalmente com a qualidade emocional da raça pastor alemão, que foi criada para ser fundamentalmente um cão de trabalho. Sim. Como eu disse, né, tem lá a frase do criador da raça: não deixem que o pastor alemão perca a qualidade fundamental, que é ser um cão de trabalho. O perfil de um cão que trabalha no patrulhamento ali na viatura é o mesmo perfil que vocês buscam para um trabalho dentro de um estádio de futebol, por exemplo? Sim, ele tem que ser basicamente um cão equilibrado, com muitos impulsos altos, porém equilibrado. E todo treinamento tem que ser voltado para manter esse equilíbrio. Então, imagina se você tem uma Ferrari, ela desligada é um monte de lata. Uhum. Mas quando você liga o motor dela, vai manter o ponto morto ali, você já vai olhar e falar assim, opa, esse motor é diferente. Mesmo no ponto morto lá, né? É o cachorro na sua frente com a postura estética dele. Uhum. Mas não me basta só aquela postura. Me basta ver se, quando eu pisar no acelerador, aquilo vai de 0 a 100 meio segundo. Exatamente. Então, ele pode estar no ponto morto, mas está falhando um cilindro. Quando eu pisar, ele fica falhando. Sim. Então, ele tem que ter todas essas qualidades. Saber se manter equilibrado em situações extremas. E aí entra um ponto crucial no treinamento, que é a questão da obediência, do autocontrole. Você só sabe se você tem controle realmente de uma máquina, não é na normalidade, é na adversidade, Sim. né? Então, aonde você se mostra, por exemplo, muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui, começa a andar junto com o cachorro, fazendo a obediência, tá andando junto lá no campo. No campo não tem ninguém, só tem um monte de grama, cercadinho dos 4 lados. Tá, mas você já treinou andar junto com o seu cachorro com 5 pessoas fazendo proteção dentro do campo? Pra ver se esse controle tá legal? Uhum. Ah, mas aí o meu cachorro vai olhar pra proteção e vai querer... Então, é nesta hora que você sabe se você tem o domínio da situação. Você só sabe se você tem autocontrole é na guerra, não é na paz. Na paz é fácil ter autocontrole. Famoso aquário. Tá dentro do aquário, tá suave. Sim. Vai lá pro oceano e enfrenta os tubarão e se mantém assim, ó. Esperando só a hora de falar assim, agora pode. E aí ele se mostrar que ele realmente, todo aquilo que foi treinado, ele se mostrar em potência. Como é que eu faço essa seleção de cães para fazer proteção? A gente está aqui meio dividido, Gilson, porque a gente tem um público de casa que está vendo a gente, tem um público da polícia, mas eu quero que você fale de uma forma geral como eu seleciono um cachorro para fazer guarda e proteção. Aquele cara que quer levar o cachorro para casa dele, quero fazer guarda, eu quero para andar comigo no carro. A essência da proteção em si, como é que eu seleciono isso em cães filhotes? Quero selecionar um filhote para proteção. Como eu seleciono esse cachorro? Bom, então vamos lá. Falando primeiro para aquele público que quer ter um cachorro dentro de casa, né? Procure primeiro um bom criador, né? E quando a gente fala bom criador, com referências, né? Porque bom criador tem nas melhores revistas de cães lá, você vai aparecer assim uma centena de criadores. E além desses que não aparecem na revista, você vai achar outros milhares de fundo de quintal, que é aquele que faz as experiências. Mas não que não saia coisa boa dessas experiências, pode sair um ou dois ou alguns, mas o recomendado é aquele que realmente estuda a raça, aquele que está envolvido com aquilo, né, há alguns anos. Inclusive que sabe direcionar. Que sabe direcionar, exatamente. Fala assim, ó, esta raça tem determinado padrão, determinada genética e buscar sempre estar melhorando. Então, esses são os melhores a ser procurados. Ah, mas como é que eu sei disso? Procure alguém, um adestrador que se relacione, que esteja nesse meio, né? Se eu for procurar por exemplo, vou dar um exemplo, se eu for comprar um carro hoje, eu não sou mecânico. Eu vou comprar um carro seminovo,
eu vou pegar o mecânico da minha melhor confiança e vou com ele lá. E se ele falar, não compre esse carro, eu não vou comprar o carro, porque ele detectou alguma coisa ali que ele escutou e falou, ó, esse motor aqui vai dar pau em 3 meses, sai fora. Quando alguém que quer ter um cachorro e não tem conhecimento desta área, procure um profissional, um adestrador, né? E que faça essa referência dos cães. Agora, a melhor seleção sempre é escolher os cães mais equilibrados, os cães emocionalmente, aqueles cães que você olha assim, ele tá assim olhando para você, totalmente seguro, né? Você joga um negocinho, ele vai lá, cheira, é curioso, né? Eu gostei daquele que tá no cantinho, tadinho, ele tá tão com medinho ali, eu vou levar ele para casa. Esse vai te dar problema. Esse vai lá, ele tá com medo já ali, e você vai ter um cão reativo dentro de casa que vai te causar acidente, né? Ou você pode pegar um extremamente agressivo. E aí, quando a gente fala de agressão, ela se divide em algumas etapas, né? A pior mordida que você pode ter dentro de uma casa é de uma chamada agressão afetiva ofensiva, que ela se dá basicamente em defesa de recurso. O alimento é um recurso. Já viu aqueles cachorros que ficam no colinho da dona? E quando você se aproxima, ele vira o diabo da Tasmânia? Então, ele tá ali em agressão afetiva ofensiva. A dona dele é um recurso para ele. Então, ele tá na maior agressão. E essa agressão, ela quer repelir o oponente. E isso tem acontecido muito no Brasil, essa seleção genética com aquela raça Pinscher, né? A gente tem vários vídeos. O Pinscher, a gente costuma falar que ele é 50% tremedeira e 50% taquicardia. Então você não sabe qual é qual e depois junta tudo, dá 100% ódio. Vamos lá, a gente continua com a afetiva ofensiva. Exato. E tem também a agressão afetiva defensiva, que é o que a gente trabalha na proteção no dia a dia. Defensiva. Você trabalha apenas com defesa, você não consegue trabalhar essa agressão afetiva ofensiva, porque ela, como eu falei, ela se dá basicamente em defesa de recursos. Território é recurso, comida é recurso, reprodução é recurso. Já viu esse cachorro de rua correndo atrás de uma cadela no cio? Né? De vez em quando aí os dois lá se matam lá. Aquilo é agressão afetiva. Eles querem espantar o oponente. Eles querem defender o recurso, né? Essa a gente não trabalha na atividade de proteção. Você trabalha mais a parte defensiva, que você quer colocar ela como como para frente. Você trabalha ali nesse caso. Exato. Você quer colocar ela como aprenda a lidar com os medos. Porque como que você ativa essa questão da defesa do cachorro? Qual é o gatilho disparador dessa emoção de defensiva? É o confronto. É o figurante bater o olho e confrontar o cachorro. E ele já entra em defesa. Essa defesa seria medo do cachorro ou insegurança? Você trabalha com um nível de insegurança, dando a ele sempre a possibilidade de resolver o problema. Mordendo. Se ela for extrapolada, corre o risco... E de entrar em fuga. De fuga. Exato. E eu não quero isso. Nenhum figurante quer isso. Mas então o figurante, para trabalhar com essa linha de defesa, ele tem que ter muita habilidade. Sim, ele tem que entender, principalmente nas questões comportamentais, emocionais. O que eu ativo? Eu atualmente, eu costumo dizer que assim, ó, eu deveria mudar esse nome figurante, né? Deveria ser ator. Você assiste televisão, um filme, o que o ator faz com você? Ele não tá ali te estimulando? E tá resgatando em você o quê? Emoções comportamentais. Não existe um comportamento que não esteja ligado diretamente a uma emoção. Então, o que o ator ou o figurante ali faz? As pessoas falam assim, trabalha esse comportamento no meu cachorro. Não existe isso. Você trabalha o emocional para ele gerar o comportamento. Né? Eu posso dar um exemplo? Eu quero que você fique com muita raiva de mim a ponto de chegar a me dar um soco. Eu tenho que trabalhar o seu emocional para você ficar com raiva. Eu não trabalho você me dar um soco na cara. Eu trabalho você ficar com raiva. E o disparador da raiva vai ser o comportamento físico soco. Com o cachorro é igual. Então você trabalha...
A agressão ativa, ela é proveniente de uma defensiva, de uma defesa? Ou existe alguns indivíduos que já nascem com essa agressão ativa? Todos eles nascem, né? Todos eles nascem, né? Qualquer indivíduo mamífero tem essa questão, nós também. Você, em defesa de um recurso, você parte para cima de outro. Mas esse parte para cima do outro é para você espantar o oponente. A única agressão que nós trabalhamos no animal, onde o animal quer o oponente para si próprio, é na chamada agressão predatória. É chamada presa. Ou caça, como diz na questão do trabalho de figuração, né? O que é conhecido como caça, a gente fala assim, agressão predatória, né? A agressão predatória, ela quer o oponente para si. Isso é importante no trabalho dos cães policiais. Se eu quero conter o indivíduo, eu não quero repelir ele. Então eu não posso ter meu animal defensivo. Ele tem que ser predatório. Mas um predatório alto. Por isso chamamos de agressão predatória. Já viu um tigre grudar no pescoço do búfalo e soltar na primeira chifrada? O que ele suporta ali de resistência daquela presa para manter aquela pegada? Eu quero isso nesse meu cachorro, que quando ele colocar a boca no oponente, no infrator da lei, ele fala assim, ó, pode cair o mundo agora. Eu posso até morrer aqui, mas eu vou morrer com a boca travada aqui no cara, né? Porque se ele tiver defensivo, o primeiro grito que a pessoa der, o primeiro toque que a pessoa der físico nele, ele entra em fuga e eu perco essa possibilidade de mordida. Isso aí tudo reflete na mordida, né? Sim. A mordida, A questão emocional é tudo. a mordida entrega a emoção do cachorro todo. Exato, exato. Eu não posso ter um animal defensivo, porque o defensivo espera uma ação. O predatório faz a ação. O predatório sai de ponto A a ponto B. O defensivo espera o ponto A chegar nele, para ele reagir. Porque ele está defensivo. Na seleção de um cachorro, tendo em vista que a caça seria aí o predatório, é isso? Sim. Eu seleciono um cachorro para proteção baseado em caça? Ou em defesa, ou em Você tem que avaliar os dois. Você tem que avaliar o quanto é. Porque a defesa vai determinar o quanto ele é seguro ou não também. Todo animal tem a questão da defesa. Todos nós temos. Uns com muito mais segurança, mas nós temos também o lado defensivo. A ponto de, se você não suportar determinada coisa, você entra em fuga. Não é isso? Sim. Você pode estar armado. Você vê um cara lá com um fuzil, você fala, Sai fora. Você entra em fuga. Porque você sabe, ali tá maior do que eu posso. Por mais questão predatória que você queira de ir lá, falar assim, eu quero ir lá pegar o... Você fala, não dá. Aí você volta com mais força, né? Então, na questão dos cães, exatamente. Você tem que avaliar essas duas questões. A questão, o quanto ele tem de ação predatória, o quanto ele tem de caça, que a turma fala caça, né? O quanto ele é ativo em querer aquilo, em pegar. Um filhote, eu costumo dizer assim, cães nascem prontos. Sabe qual é a única coisa que você deve exatamente fazer para você treinar esse cachorro ali? Não estragar. Não errar, não estragar. Exatamente. Que é Eles mais- nascem prontos. Você não ensina um cachorro a sentar. É muita pretensão falar assim, eu ensinei o meu cão a sentar, ele nasceu aleijado, não sabe a posição. Você capturou um comportamento natural, colocou um nome, né? E faz com que ele sente sob sua vontade, porque nem é a vontade dele. Sim. O adestramento é você fazer o cão executar algo que ele não quer fazer, mas fazer com alegria. Porque quando você fala senta pro seu cachorro, a vontade dele de sentar é dele ou sua naquela hora? Naquela hora que você fala senta, ele não quer sentar. Não é? Uhum. É você que tá falando senta. Então a vontade que ele execute o senta é sua. Mas ele faz com alegria. Por quê? Porque pelo treinamento, pelo condicionamento, pelos reforços que foram dados, esse senta para ele significa algo muito legal. Assim como um senta, assim como um morde, assim como um procura. Tudo isso, quando a gente fala em adestramento, é você fazer um animal condicionado às questões naturais comportamentais, executar
os movimentos ou ações com vontade de executar, com alegria. Por quê? Porque são coisas boas para ele. Farejar para um cachorro é absolutamente natural. Farejar para ganhar algo ainda, aí é bom demais, né? Morder para um cachorro é absolutamente natural. Morder para ganhar algo ainda é melhor ainda. Não é isso? Agora, na seleção, eu posso identificar tudo isso de maneira precoce num cachorro? Alguns sim. Alguns você vê ali já uma precocidade desse negócio. Mas não tem como. O filhote ainda é sempre um chute no escuro. Mas se você tem um suporte, como eu disse anteriormente, um suporte de bom criador, de os pais e avós bem selecionados, de uma linhagem que você já viu o que vem deles, você já viu pai e mãe atuando, ou até os avós atuando, você já vai com um cenário muito mais favorável de avaliar aquele filhote como um potencial cão de trabalho. Gil, você foi envolvido no esporte, né? Fui. Foi não, né? Ainda sou. Qual que é a importância do esporte hoje para o adestramento e para as corporações de polícia? Você acha que o esporte influencia de maneira positiva ou esses cães de esporte são tudo fake news? É bem legal falar sobre isso, porque eu digo assim que eu só sou ou eu só fui o que fui dentro da polícia por conta da atividade de esporte. Então eu só tive destaque no adestramento policial porque me envolvi na atividade esportiva. Então eu não digo que se ela é essencial, ela é fundamental para qualquer operador de segurança ter conhecimento sobre qualquer atividade esportiva. Eu me envolvi bastante com o IGP, hoje denominado IGP, na minha época, Schutzson, que virou, né, outro hoje, IGP. Né? Fui... É IPO, né? Foi isso, Schutzson, IPO e hoje IGP. Ok. Fui condutor de cão, competidor, figurante e hoje árbitro. Né? Atualmente árbitro. Toda a minha carreira policial foi norteada, baseada naquilo que eu via do adestramento esportivo. Aí a pessoa pode falar, pô, mas então seu cão, você fazia IGP3 e colocava ele para... Então, são situações diferentes. Eu não utilizava a situação do esporte, eu utilizava a técnica de treinamento do esporte e que me ajudava e aperfeiçoava a minha atividade policial. Entendi. Agora, se eu não fosse atrás do esporte, eu ia atrás do quê para aperfeiçoar a técnica de adestramento policial? Sim. E você acha que as provas de trabalho, por exemplo, elas servem como filtro ou amostragem para o trabalho policial e para o trabalho residencial, por exemplo? Serve como filtro, serve como seleção, serve como avaliação de pessoas, inclusive também, né? A pessoa quer mostrar o seu trabalho, ela tem que colocar o trabalho para ser avaliado. Né? E aonde vai ser avaliado? Se não tiver alguém julgando. Então, o meio esportivo, qualquer ele que seja, como eu falei, eu me envolvi no IGP, mas quem está hoje ou no Mundial Ring, ou no ringue francês, ou no agility, ou qualquer outro tipo de modalidade, tudo isso agrega para um operador de segurança. Você fala, mas pô, o que o agility, por exemplo, pode agregar na sua questão do treinamento policial? Alguém já viu uma prova de agility? Como é a conexão do condutor e do cão? Sim. A conexão, a forma de comunicação corporal entre o condutor e o cão é absurda. É absurdo. Eu falo assim, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falo, eu quero fazer aquilo com o meu cão de polícia. Eu quero ter esta conexão que ele tem de virar o meu corpo e ele saber que ele tem que ir para lá ou para cá com o meu cão policial. E isso me ajuda. Eu quero me comunicar com o meu cão daquela forma.
né? Eu não fui competidor de agility, eu gostava de ver. E aí eu, curioso, vou perguntar, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Por que você fez isso? Como é que eu chego nisso? E aí você vai angariando o quê? Ferramentas e ó, Sim. aqui ó, guardando. Depois que eu fiz uma prova de BH, por exemplo, uma titulação de BH, eu vi o tanto que foi difícil fazer aquilo ali, o tanto que exigiu de dedicação para você chegar para fazer um simples BH. Então, assim, eu tiro o chapéu demais a quem titula um cachorro no IGP1, no IGP3, então, nem se fala. Se o cara vai competir um brasileiro, para mim, só dele estar lá já é uma coisa, assim, absurda, né? E a galera, às vezes, se preocupa mais em criticar do que qualquer outra coisa. E aí, Gil, a gente falou bastante aqui da sua carreira, da seleção e tal. Queria que você comentasse pra gente qual foi a ocorrência que mais te marcou. Teve várias ocorrências, assim, toda ocorrência tem o seu diferencial. Mas vamos lá, uma que me veio agora na memória foi com um cão meu, um Malinois, que eu tinha já no canil setorial e eu fui com ele lá para o canil central. Uma ocorrência onde foi radiado um roubo numa região e os indivíduos se evadiram num carro e neste deslocar a gente se deparou com o carro com os indivíduos, onde houve um pequeno acompanhamento e na hora da abordagem aos indivíduos, eram 3 indivíduos dentro do carro, 2 obedeceram às ordens e um se meteu a não obedecer e partir para cima da equipe, e aí o que eu tinha de ferramenta era o cão na hora, né? E que foi utilizado e foi com muita presteza e exatidão, né? Entendi. Tem cachorro que chega lá e não morde na hora de uma operação, faz o policial passar vergonha, não é efetivo? Tem. Tem? Isso já aconteceu contigo alguma vez? Comigo não. Por exemplo... Eu sempre tive a sorte e talvez eu posso ter, assim, eu posso dizer até a competência de falar assim, ó, se não serve para estar comigo, não vai estar comigo. Então, se eu não tivesse a certeza que aquele cão fosse atuar da maneira que tem que atuar, ele não estaria comigo, não estava comigo. Você está tratando aí da tua vida, né? Exato, ele é o meu EPI, é proteção individual, equipamento de proteção individual. E ele está ali para proteger quem? Eu. Ele não funciona, eu entro em risco. E uma coisa que eu sempre falo, eu saio da minha casa, eu vou voltar para minha casa. Eu só não vou voltar se ele falar assim, ó, chegou tua hora. Wilson, no esporte, a proteção, ela é de verdade, ela é real. Eu posso comparar... Ou é fake, né? Eu posso comparar a proteção do esporte com a proteção de um cão de polícia? A formação desses cães, ela é similar ou o que você vê dentro do esporte são cães atuando como artistas, por obediência? Você falou muito da proteção como sendo agressão, como sendo uma caça predatória, com um indivíduo que está disposto a encarar aquilo ali como uma realidade. Sim. Então, o esporte, ele é real? Aquela hora da proteção? Eu vou dizer com todas as letras. Um cão de esporte é tão real quanto um cão policial. Vou repetir. A proteção que é executada ali no IGP, ou no Mondio, ou em qualquer outro, é tão real quanto a proteção de um cão de atividade policial. Ela é tão real ou ela deveria ser? Não, real? ela é real. Para o cão, é real. Uau. Para o cão não tem mordida fake. Ele não vai pôr a boca na luva diferente do que ele vai pôr a boca na perna do cara. Ou do Mondio Ring, não vai morder a perna do cara diferente como ele fosse morder na própria carne. Ele está atuando ali com todo o emocional que ele foi treinado para fazer aquilo. A mordida é dura. É real para o cachorro. Não é real para a gente. Num cenário de esporte, o figurante está protegido. A gente não vai ver o quê? Só aquela... arrancar o couro. Sim. Né?
Existe uma proteção, mas pro cão é real. Não existe ali, agora eu vou só morder a manga, então vou pôr só a boca ali. Não. Se ele não mostrar ali os atributos que ele carrega geneticamente, ele inclusive é avaliado mais rigorosamente do que o que... Aquele cão que, por exemplo, ele morde fraco, mordida fraca, não encaixada, tudo. Na avaliação é colocado isso, é penalizado. Tem que ter uma mordida dura, efetiva. O juiz, ao final da proteção, ele pergunta pro figurante. Quando ele tem dúvidas, por exemplo, ele vê o cachorro com a boca cheia. Boca cheia não é sinal de boca apertada. Boca cheia é um sinal de uma boa colocada de boca no material. Encaixe. E aí você pergunta pro figurante, a pressão de mordida desse cão. O figurante é o que tá sentindo ali. Fala assim, ó, perfeita. O cachorro apertou, lutou. Ou então fala assim, ó, a boquinha dele é frouxinha, né? E nessa avaliação, aí vem os critérios para descontos dos pontos necessários. Dito isso aí, vamos entrar numa polêmica, então. A galera gosta demais da conta. Vou ser curto e grosso com a pergunta. Cão de polícia tem que morder na perna ou no braço? Nos dois. Basicamente, ele é treinado para morder membros. E por que a gente fala membros? É a melhor possibilidade de encaixe anatômico entre a boca e qualquer parte do corpo humano. O cachorro pular nas costas de uma pessoa, no peito, é esse formato contra esse formato. Tem mordida aqui, ó, efetiva. É bater na parede e raspar incisivo. Para ter mordida efetiva, o formato da boca é esse, tem que encaixar alguma coisa aqui. E o que encaixa aqui? Braços e pernas. Eventualmente, nádega, virilha, cravícula, o que encaixar na boca do cachorro. Mas treinamento é baseado em cima de morder os membros superiores e membros inferiores. Frontal e atrás. Não importa se tá de frente, se tá de lado, se tá de costa. Tá de costa e o cara levantou o braço para pular o muro. Tem duas pernas livres ali pro cachorro encher a boca. Agora, o cara vai lá e só treina o quê? Treina só com a manga e no braço esquerdo. Só com a manga no braço esquerdo. 4 anos treinando o cachorro com a manga no braço esquerdo. Você solta o cachorro, ele vai procurar o quê? O braço esquerdo. Aí o cara não tem o braço esquerdo. E aí? Sim. O cachorro não tem outra possibilidade de morder? Então ele tem, por obrigação, no treinamento, que treinar todas as possibilidades de pontos de mordidas nos membros inferiores e superiores. Agora, numa patrulha, onde você está trabalhando junto com o seu cão, você prefere que o seu cão vá na perna ou no braço? A perna é dolorida, hein, cara. A perna é dolorida do cara. É ruim do cara sair numa mordida de perninha. E aquele pessoal que fala, o cachorro pega na perna, mas se o cara tiver com a faca, vai furar o cachorro. A gente ouve isso pra caramba, hein? Não, você deve ouvir isso todo dia. Ouvi, mas aí eu pergunto pra essa pessoa assim, você já tomou uma mordida real pra tentar fazer isso que você tá falando? Tentar levantar o braço. Colocar um cachorro com um bite switch ou com uma proteção e falar que você pode furar o olho do cachorro ou passar qualquer coisa no cachorro é fácil. Você não tá sentindo dor? Na hora que o dente fizer assim, ó, tum, dói furar, muito, né? Só tem 2 coisas que você vai gritar. Ai, meu Deus. Sim. Eu acho, rapidinho, eu acho na perna uma parada massa. Por quê? Porque se eu tô trabalhando em dupla com o meu cachorro, cara, a perna ela vai conter a ameaça de sair correndo. Vai derrubar logo o cara e eu tô vindo logo atrás. Se ele tiver armado ou com alguma coisa, cara, eu vou estar armado. Eu vou chegar junto ali, não vou deixar meu cachorro sozinho no fogo. Existe uma sequência de conduta que nós temos que avaliar antes de usar o cachorro. É aquele, quando você fala assim, uso progressivo da força, mas de força proporcional, não é isso? Então, indivíduo armado, não cabe uso de cachorro. Indivíduo armado é arma de fogo. Arma de fogo contra arma de fogo. É proporcional. Ou proporcional e superior. Show de bola isso aí. Se o cachorro tiver, por exemplo, uma faca também... Não cabe uso do cachorro. Não cabe uso do cachorro, né? Mas ele vai lá e morde. Sim. E ele tomou uma facada e acabou a sua ferramenta.
É porque a galera que faz muito essas enquetes são pessoas que querem um cão atuando na guarda, por exemplo, residencial. Ah, né? ok. Vamos então, guarda residencial, nós temos uma outra situação. Nós temos basicamente duas situações. Você quer um cachorro que cause um grande alarme quando alguém chega no portão, ou você quer um cão que efetivamente, quando alguém entre, ele atue e morda. Você tem esses dois cenários, né? O cenário de um cachorro de um alarme, você vai ter que escolher então um cão com um nível de insegurança maior. Porque tudo que passa ali afeta ele e ele late Sai daqui. querendo repelir. Exato. E o latido vai acordar outras pessoas, vai alertar outras pessoas que vai acionar a questão da polícia, tudo. Agora, o outro cenário é, eu quero um cachorro que, se o cara quer ir aqui pra dentro, ele se dê mal. Aí você tem que se cercar da questão legal, notificar ali na sua casa, assim, ó, não entre. Cão perigoso. Cão perigoso. Isso está na legislação. É uma portaria da Polícia Federal que você tem que colocar ali o Se aviso. não tiver, o cara ainda se lasca. Se não tiver, você entra na questão dolosa. Sério? Mesmo invadindo o O território. cão ali, mesmo invadindo o território. Veja, aí você quer produzir o efeito. Quando você avisa, você não quer produzir o efeito. Quem produziu o efeito foi o invasor. Que O interessante cão, isso, nessa hein? questão residencial, ele é considerado ali o chamado ofendículo. Quando você coloca uma cerca elétrica, não é um ofendículo? Você não quer que o cara morra eletrocutado. Então você vai colocar a cerca e obrigatoriamente tem que ter o quê? Aviso. Os avisos. Agora, na tua Exatamente. opinião, que está acostumado com bastante cachorro de guarda e proteção, para uma residência, qual é o cachorro que mete mais medo? Ostensivamente? Ó, Tá ali, eu acho que o cão de guarda tem que parecer ser de guarda, exato. né? Eu Na- quero saber assim, por exemplo, eu morro de medo de Rottweiler. Hum. Na hora que eu olho o Rottweiler, sinceramente, o cachorro que me intimida é aquele cachorro. Só de respirar já faz guarda. Rottweiler. Exato. Existe a questão chamada a questão fator psicológico. Isso. Eu sou Pronto, eu essa é sou- a pergunta que a gente não eu sou sabe meio fazer. avesso a essa questão do fator psicológico. Porque fator psicológico é uma coisa, efetividade é outra. É outra. Você pode ter um cachorro de 60 quilos lá com uma cara muito ruim, muito feia, e na hora que você bater o portão, ele se esconde debaixo da máquina de lavar. Então, fator psicológico, zero. Né? Não, fator psicológico, beleza, mas efetividade, zero. Zero. Então, se hoje for colocar um cachorro na minha casa para fazer a guarda da minha residência, eu quero aquele cachorro predador, aquele mudo. Aquele que quando o cara cair pra dentro e bater o olho, ele tá assim nele, ó. Olá. Tudo bem? Não, mas isso aí é uma questão dolosa. Tudo bem? Não, mas tem um Mas vai aviso. estar o né? aviso, tá assim, vendo? ó. Aviso, tem Vai estar o aviso. aviso lá, mas ele tá olhando e fala assim: oi, coelhinho. Faz 3 meses que eu não como. Agora, existem raças existem raças que já têm essa predisposição a Sim. fazerem isso, Sim. porque Malinois é um cão latidor pra cacete. Sim. Né? Pastor alemão também, Pastor bastante alemão latidor e também. tal. Né? Os E- pitbulls são bem tendenciosos a essa questão da ação O predatória. próprio Rottweiler também, né? Rottweiler O também, cão late é. pouco, né? Exato. Basicamente. Ô, Gilson, chegou uma pergunta aqui agora do grande irmão nosso. A gente acabou de falar com ele em off aqui. Que foi o Portinho. Boa. Ele mandou uma pergunta seguinte. Qual a sua perspectiva aos cães de duplo emprego? É uma realidade? Necessidade? Realmente funciona? Vamos lá, então. Então vamos começar de baixo para cima, né? Tá. Realmente funciona. Isso já é atestado. Agora, eu vou responder essa pergunta causando mais polêmica. Opa. Porque hoje, quem diz que cão de duplo emprego não funciona, ou não está atualizado, ou não sabe treinar cachorro. É duro o que eu tô falando. Sim. Mas veja bem, cachorro, a função principal dele, para ele viver, olfativa. Ele é um ser olfativo. Então, cheirar para ele é uma coisa mais natural do mundo. E morder se defendendo, a coisa mais natural do mundo. Aí você pega um cachorro que tem todas essas qualidades aflorada e através do treinamento você não consegue colocar isso sob o seu domínio, a culpa é do cachorro ou de quem não consegue?
antes da gente partir para a próxima, eu já vou te É uma paulada, né? eu já vou te emendar outra aqui. É. O que é mais difícil no duplo emprego? Um cão com as características ou o adestrador, o condutor com as características? Sim, o cão tendo as características fica fácil de treinar, mas aí o condutor também tem que ter habilidade, lógico. O adestrador de cães, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar inserido nessa questão mais atual dos treinamentos de cães. Você falou uma palavra, duplo emprego. O que é duplo emprego? É ele farejar e morder? Quer dizer, então, que se ele fizer mais do que isso, tem triplo, depois o quádruplo, depois o quinto. Cão policial que cheira e que morde é um cão de atividade policial. Esses mitos colocados, essas nomenclaturas, duplo emprego, triplo emprego. Daqui a pouco ele está fazendo demonstração. Não, meu cão é multifuncional. Seu cão é um cão de função. Simples assim. No caso, o próprio cão do Portinho, o Max, faz tudão. O Max é um excelente cão de patrulha e um excelente cão de detecção. E excelente de busca e captura. Sim, exato. Ele é um cão de atividade policial. Pessoal, para quem não conhece, o Portinho é um grande amigo nosso, policial militar do estado de Santa Catarina, super adestrador também, está à frente lá do trabalho com os cães do 5º Batalhão de Tubarão. Né? Quem tiver curiosidade, digita aí 5º Batalhão de Tubarão no Instagram, alguma coisa assim, vai aparecer o trabalho dos caras, fantástico. Agora, fenomenal. O engraçado é que eu vejo as pessoas do próprio esporte falarem que não existe cão de duplo emprego. Aí você vai para uma prova dessas de esporte, o cachorro fareja, faz obediência e proteção. Como ele não pode ser duplo emprego, né? Então, o que eu vejo é que alguns cachorros que estão fazendo aí detecção, que são bons na detecção em ambientes controlados, não fazem proteção. E aí isso pode ter virado aí um estigma nesse quesito, né? Sim. Porque tem cachorro que está cheirando. Engraçado, tem cachorro que quando está cheirando, ele é até inseguro, mas ele tem tanto hunt que ele esquece que ele é medroso. Exato. Essa questão do meio esportivo é assim, quando você tem ser humano envolvido em qualquer das áreas, você tem lados e objetivos diferentes. Então, a pessoa que treina hoje para competir em alto nível, quando a gente fala alto nível, é assim, ó, eu quero chegar no campeonato mundial. Né? Você vai selecionar no Brasil, você tem poucos. Sim. Talvez não chegue a 10. Eu acho também. Talvez não chegue a 10. Que já participaram e que estão ativamente treinando para chegar e competir de novo no campeonato mundial. Quem tá sempre lá, Pablo, Ruiz, Rangel, Cristina. Quem já foi? Max, Rangel e Cristine. Já foi Anderson, Priscila. Sim. Né? Esse ano foram uns 4. Exato. Não, então, até agora a gente, puxando na memória, que a gente não consegue fechar em exato, 10. Mas se vai ser assim, não fecha em 10. Os outros estão em processo, alguns com o objetivo, sim, de chegar lá, e outros simplesmente querem titular o cachorro. Então, aí, esses que querem titular o cachorro, querendo ou não, eles dão uma relaxada na seleção. É o cachorro que eu tenho. Ele não vai ter condição de participar de um mundial porque eu sei que não vai ser aprovado. Né? Mas ele está lá no meio. Não deixa de ser um objetivo dele. Né? Sim. Mas o que a gente sempre busca? O de maior rendimento. É assim, ó, eu dentro da minha atividade policial, eu não entrei lá para ser mais um. O mais um seria aquele que tá ali assim, passou aqui, treinou uns cachorros, fez ali um negocinho. Não. Eu vim para fazer o que tem que ser feito e melhor. O melhor que eu possa dar. Então, eu não tava lá para mostrar que era melhor do que ninguém. Eu estava lá para mostrar que eu era melhor para mim mesmo. Eu posso fazer aquilo com excelência. Sim. E aí eu ia buscar o quê? Não só lá dentro, mas fora também. Como que é isso? Quando eu disse que o esporte me alavancou na atividade policial, foi exatamente isso. Porque eu tive a oportunidade de ir atrás, de ver pessoas treinando, e eu falei, eu quero fazer isso. Isso é muito legal. Isso vai me ajudar demais. Esse cachorro aqui, ó, que tá aqui na tela,
Foi o meu cão que alavancou eu na polícia. Mostra ele pra essa câmera aqui. Um Gil, pastor alemão. Esse pastor alemão, ó. Uhum. IGP-3. Show. E um dos melhores cães policiais que eu tive junto comigo. Esse defendia a minha vida. Entendi. Você acredita Esse- que Aí- essa raça pastor alemão, que ela já é dividida em cães de estrutura, cães de trabalho, ela está sendo subdividida mais uma vez dentro dos pastores alemães que são de trabalho em cães que são mais caseiros, mais esportistas, Sim. dos cães que são mais duros e Sim. agressivos? Sim. Por Está quê? acontecendo. Essa é uma tendência que vem assim ano a ano e de linhas de pensamento de treinadores a ponto de um grande amigo nosso aqui brasileiro já levantar essa questão, né? Eu vou citar ele aqui porque ele é um excelente companheiro e adestrador, médico veterinário, eu considero ele um dos cientistas na área de adestramento, que é o nosso amigo Max Macedo, Sim, lá grande de Minas cara. Gerais. Ele já levantou essa questão, né, do trabalho com agressão, né? Então ele discursa muito bem sobre isso e é uma coisa também que a gente tem que levar a sério, em buscar realmente o equilíbrio dentro dessas, porque senão se você antigamente se trabalhava só com isso, aí você tinha poucos resultados de equilíbrio. Aí foram vendo que vai mudando, não, mas porque a caça, porque não sei o quê, aí foi se esquecendo da agressão, né? A ponto de você ver campeonatos mundiais com cães altamente predatórios e nível de agressão baixo. Então você tem que buscar o equilíbrio das coisas e falar assim, olha, eu preciso das duas coisas. Mas você acha que no Brasil hoje a galera tá priorizando os cães caseiros? Lógico. É muito mais fácil de trabalhar. Eu tô tentando pegar ele numa polêmica. Lógico. Mas o cara é especialista em eliminar a polêmica também. Mas lógico que, assim, é muito mais fácil até para o iniciante pegar um cachorro que é louco ali para uma bola, para um negócio, ficar para lá e para cá com a mão, fazer as posições, Uhum. né? Trabalha aquele cachorro que olha para você e fala assim, não gosto disso. Faz eu gostar. E se eu não gostar de verdade, eu vou te meter o dente. Uhum. Sim. Ô, Gilson, aproveitando aí que você mostrou o seu cão, pergunta até dos colegas aí da Guarda Municipal de Valparaíso do Goiás, eles perguntaram qual foi o seu principal cão, o cão que você mais gostou, ou algo parecido com isso. Esse cara aí, esse pastor alemão. Apache do Tamayo. Esse cachorro foi o meu divisor de águas. Ele era de estrutura ou de trabalho? Ele era de uma linha de estrutura, por incrível que pareça. Mas ele era diferente. Tanto é que ele era uma repetição de uma ninhada que deu também um outro cachorro que participou de um campeonato mundial representando o Brasil, né? A princípio ficou com o criador dele, que era o Flávio Tamayo, e depois passou para um grande amigo nosso, que era o Sérgio, e foi um dos primeiros a ir competir com esse cachorro, e esse meu foi uma repetição de ninhada dessa linha de estrutura, né? Mas eram cães, cachorro que nasceu lá na década de 90, eram diferentes. E tinha pouca mão ali. Você né, acha cães. que a criação da raça pastor alemão hoje no Brasil e no mundo ela tem piorado ou ela tem melhorado? Então, aí você tem que separar, então, assim, se você for falar assim, a criação de cães de trabalho... Porque quando eu falo Porque se da a gente raça... for falar das duas, assim, as duas têm melhorado. Mas tem melhorado no aspecto de objetivos de cada um. É porque, na verdade, Né? a seleção ela é muito subjetiva. Principalmente no quesito beleza. O brasileiro é apaixonado por cão bonito. Uhum. E eu não tiro a razão de um brasileiro querer um cão bonito. A gente Sim. vê muitos criadores que metem o pau na galera que liga lá. Pô, mas eu queria uma Malinois preta, eu queria um pastor alemão bicola, eu queria mais cabeçudo, mais forte. Não, mas não é assim que seleciona cachorro. Cachorro tem que ser por temperamento. Aí você chega lá no canil do cara, só cachorro bonito e bom, mas pra mim é o cachorro horroroso e feio, entendeu? Seria uma desculpa, eu acho que mais elegante seria o criador falar assim, cara, eu não tenho um cachorro pra você agora, mas assim que nasceu o cachorro com temperamento bonito eu vou te mandar. Isso. Porque eu tô querendo tirar essa dúvida a respeito do que se baseou a criação do pastor alemão. Se melhorou ou piorou, segundo, por exemplo, Stefanitz, que disse que a beleza do pastor alemão estaria no trabalho. Então, o que a gente vê hoje no Brasil? Pastores alemães que realmente trabalham
ou que são frouxos. Porque, por exemplo, no esporte, quando a gente vai falar de proteção, a proteção ela é agressiva, o cachorro tem que dominar realmente o figurante em todas as formas e só não morde de primeira porque ele está ali em obediência, né? Ele está sob comando ali do treinador dele. Mas até os pastores alemães, eles estão mais caseiros, mais maleáveis, Exato. ou eles estão poderosos? Não, É porque a gente vê que até hoje na polícia tem mais pastor belga malinois do que pastor alemão. Exato. Então como é que tá isso aí? Veja bem, a criação de trabalho tem, como eu disse, tendências mundiais, né? E que isso se espalha pelo mundo. Então, em determinada época, se criou cães de trabalho essencialmente predatórios, vamos dizer assim, de caça. Mas hoje não, hoje já está se resgatando, né, a essência do trabalho do pastor alemão, que são cães seguros, fortes emocionalmente e, quando confrontados, respondem numa agressão. Negativa, né? Exato, a devida altura. Eu não posso falar da parte de estrutura porque não é a minha área, mas talvez para os objetivos que eles tenham, também tenha melhorado. Mas melhorado em que sentido para eles? Nos objetivos que eles buscam, que não é os objetivos que nós buscamos. Nós buscamos cães fortes, com temperamento equilibrado, porém com impulsos altos. Né? A gente quer verdadeiramente... Você citou Max von Stefanitz. Ele deve ter virado já 100 mil vezes no túmulo de ver o que é o pastor alemão hoje. Né? Então, assim, ele não tem como você chegar e falar assim, ó, ter uma mudança tão radical a ponto de nós termos na raça 2 raças definidas geneticamente, com genes diferentes. Completamente diferentes. E com o mesmo nome. Sim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Uma coisa devia juntar com a outra. Temos que ter cães bons estruturalmente? Sim. Mas o que quer dizer um cão bom estruturalmente? Bem conformado, músculos, aprumos, saúdes, né? Aí vem essa questão, angulação. Meu, tem cachorro se arrastando, andando. E vale Se ressaltar arrastando. Não salta 1 metro. O cachorro não consegue saltar uma barreira de 1 metro. Sim. Vale ressaltar também que não é só com o pastor alemão, né? A gente vê que o Doberman também ele tá subdividido. Todas as raças. Olha o que se transformou hoje, por exemplo, com a interferência humana, o que se transformou o Bulldog inglês. Se o humano morreu, a raça acaba. O Bulldog inglês era cães de arenas. Derruba touros. O que é o Bulldog inglês hoje? Um bibelô de sofá. Consegue nem O respirar. próprio Pinscher, cara. Exato. Se você for olhar o Pinscher mesmo, de verdade... Agora o detalhe, o Doberman não tem ali a descendência do Pinscher? Eles são do Ele não veio? mesmo grupo, né? Então, a gente não queria pequeno hoje do Dobermans médico. como os Pinschers estão hoje? Você tem um Doberman hoje como um Pinscher é hoje, quem ia mexer? Sim. Então a questão é, quem vai mexer? Sabe mexer? Se não sabe, a tendência é falar, não, vamos tirar isso aqui, a agressividade, para a gente poder mexer melhor. Gilson, como o adestramento pode evoluir hoje no Brasil? Tanto adestramento, quero que você fale de 2 coisas, para não perguntar 2 vezes. Adestramento e a criação vai poder evoluir, como um pode potencializar o outro. Bom, primeiro que nós vivemos atualmente numa chamada guerra ideológica. Então, eu só vejo a possibilidade do adestramento evoluir quando pararem de achar que ferramentas não são necessárias para utilizar no adestramento. Então, hoje se diz muito, tal coisa machuca, tal coisa maltrata, tal coisa... Ué, e eu vou treinar com o quê? Com pensamento? Me comunicar, já tem gente falando que conversa com cachorro. Né? Então, o ser humano está entrando num nível de imbecilidade tão alta, né, que já estão falando assim, não, eu converso com ele, ele me entende e ele executa. Fala isso para um mastim napolitano de 4 anos que está lá no quintal e você precisa levar ele para passear. Pega ele lá, falando com ele que assim, olha, eu vou passear com você, você me acompanha ao meu lado? Põe um peitoral nele. Põe um peitoral nele, põe um peitoral
Né? Eu já Então, escutei assim, isso demais. essa questão da demonização das ferramentas é meramente uma questão ideológica, que não ajuda em nada no adestramento. Então, o adestramento tem que se fortalecer, tem que buscar estudos, se atualizar, se modernizar, mas não deixar de atuar com a essência do que é ensinar outro ser, que a gente fala assim, ensinar um ser que não é da sua espécie, não fala a tua língua. Então você tem que ter conhecimento de como aquele ser aprende. Mas para isso você tem que entender como é a espécie. Sim. Então, demonizar ferramentas não ajuda em nada. Né? As ferramentas são utilizadas para facilitar o trabalho, e é óbvio que quando a pessoa não tem a devida qualificação, ela vai fazer algum tipo de cagada. E essa qualificação... E aí ele tem que ser punido. Sim, essa qualificação, ela passa, no mínimo, o cara saber o que cada indivíduo precisa. Exato. E assim, você vê a galera generalizando completamente, que não pode usar colar de elo. Tá, mas quem não pode usar? É um Spitz alemão ou Então, igual você falou, ou um mastim napolitano brutamonte que se vê outro cachorro na rua, ele vai te arrastar. Né? Então, assim, pessoal, aqui, mais uma vez, se fosse pra deixar, ia rolar pelo menos um podcast de 5 horas. Deixa eu fazer só uma pergunta. Ô, meu irmão, mas nós já estamos... O diretor já tá brigando ali. A última rapidinho. Como tu é juiz de adestramento... Ixi, lá vem polêmica. Já sei que é polêmica. Não, eu queria perguntar uma coisa. Quais são as chances do Brasil trazer um título mundial para casa no adestramento? Você acha que tem competidores e cachorros aqui no Brasil que têm a possibilidade de chegar lá e ser campeão mundial, um feito nunca ocorrido Temos, na história do Brasil? Temos. E Temos e eu ainda vou ver. Com certeza. Quem é essa pessoa hoje aqui no Brasil que vai trazer esse título que você acredita? Vamos botar aí 2 pessoas para você não ser muito cruel. Muito cruel. Com os que vão ficar em primeiro, segundo, terceiro. Mas você já começa assim, você poderia citar vários. Eu poderia citar vários, mas veja bem, atualmente nós não devemos nada em técnica no mundo, qualquer que seja. Até porque já tem gringo lá importando o Marcos Rangel para figurar os cachorros. Você entendeu? Então, e o detalhe, o que ainda nós estamos com um pouco atrás. Eu digo um pouco, mas tá bom, estamos bem equiparados. É a questão da qualidade dos cães. Porque esses poucos que talvez a gente possa citar aqui, que tem essa possibilidade de trazer um campeonato mundial, já estão inseridos na criação e na obtenção de cães de qualidade. E treinando também com treinadores absurdamente conhecidos e já campeões mundiais. Eu cito mesmo o próprio Marcos Rangel, a Cristine, né? Max Macedo, se não fossem as atividades dele e ele se dedicasse, estivesse treinando, também seria um nome. Pablo Rangel está se dedicando... Pablo Ruiz está se dedicando demais. Mistura boa, hein? Pablo Rangel sai certeza que ia ser campeão esse ano. Então, aí sai, né? A receita... O Pablo Ruiz, ele já foi aí 3 vezes ou 4 vezes campeão brasileiro? Sim, o Pablo... Ou mais, ou 5 talvez. Ele tem uma habilidade incrível de vencer. Exato. Né? Assim, a gente começou basicamente ali junto, né? Na mesma provinha pequenininha ali do CABzinho, a gente começando e olha onde ele tá, né? Eu seguirei minha carreira policial e ele hoje já competidor de campeonato mundial, né? Bem sucedido. E assim, o que tá faltando para nós? O dia certo. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Sabe aquele dia que você faz 99 no faro, como o Marcos Rangel fez no campeonato mundial, e depois na obediência dá aquele... né? E aí dá aquele... Então, falta o dia certo. Só o dia certo. Treinadores nós já temos para estar ali, ó, entre os 10, fácil. Prova, né? Prova e prova, exatamente. Esses 10 fácil. E esses que eu citei, além de serem meus amigos, né, eu considero também grandes treinadores com essa possibilidade real, e eu tenho certeza que ainda vou ver um brasileiro, se não entre os 10, no pódio, brigando ali por taça. Eu também acho que é questão de tempo só. Exatamente. Eu também acho muito legal. Uma coisa que eu gostaria muito eu gosto de uma frase que diz assim,
que sozinho você consegue muita coisa, mas em equipe você vai mais longe. O recado que eu deixo para o Brasil hoje é que nós somos uma nação que precisa caminhar abraçados, caminhar juntos. E eu vejo a preferência de alguns brasileiros em formar equipes em lugares distantes, em dar preferência para pessoas que são de outras nações e criticar a nossa nação, em vez de se juntar, se tornar forte, sabe, para impulsionar o adestramento, cria subdivisões onde um fica criticando o trabalho do outro, em vez da gente crescer juntos. Quando sabe? divide, não cresce. Então toda casa dividida, ela não subsistirá. Então, Eduardo agora vai encerrar. Porque senão o nosso diretor aqui, ó, já sabe, ele já tá olhando pra gente atravessado. Gilson, eu vou só te pedir. Vou só te pedir para você fazer as suas considerações finais. Em seguida, a gente dá prosseguimento ao nosso encerramento. Eu só tenho a agradecer o convite e me sentir muito à vontade. É um assunto que a gente gosta de estar tratando, a gente lidou com isso a vida toda. Obrigado a todos que acompanharam. Agradeço demais a presença. Só citar mais um nome que eu esqueci, que é um menino lá do Rio Grande do Sul, chamado Anderson. Sim, Anderson Woma, nosso parceiro, um amigo também. Um menino top também, que logo nós teremos notícia dele. Teve aqui. Então, manda pra mim aqui, por gentileza, esse boné e esse pacote aí, Netão. Gilson, a gente queria te presentear, mas com lembrança ainda sai com presente de ainda. Coração, sim. Esse aqui é um boné da Distrito K9. Pessoal, para quem não sabe, a Distrito K9, volta a dizer, caminha com as próprias pernas ainda, Gilson. A gente precisa da colaboração de vocês. Como vocês podem colaborar no momento? Pô, compartilha o vídeo, curte o vídeo aí, comenta com a galera, manda nos grupos, que a gente vai ficar muito agradecido e a gente tá precisando disso, tá bom? Senta o dedo aí, não vai te custar nada. O bonezinho da Não Distrito paga K9. não. Esse outro aqui, uma coisa simbólica também, mas é parceiro da Distrito K9, que é o nosso canil Vale dos Carcarás, tá bom? Legal. Aqui é uma camiseta Vale dos Carcarás pro Gilson, que é modelo 2023, tá, Gilson? Top. Fica a lembrança para você também. Ela já vem com bolinha? Rapaz, não, mas a gente pode providenciar. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, obrigado para quem acompanhou até aqui. Lembrando que quem está assistindo, esse aqui é o segundo episódio com o Gilson Alves. Tem um primeiro para quem não assistiu, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Valeu, meu irmão. Mais uma. Obrigado, Gilson. Valeu demais. Valeu. Te esperamos para até o próximo podcast. Valeu. Alô. Show.